Versículo 2 diz: Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? E mais à frente, no versículo 22 até o 24, diz assim: E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho. E disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Amém. Irmãos, José é filho primogênito de Raquel. Raquel era estéril e não conseguia ter filhos. E ela pensava no seu coração todos os dias: por que eu estou passando por isso? Por que esta situação me veio? Porque na época a outra esposa de Jacó, Bila, conseguia ter filhos e ela não. Aí Deus, pela sua misericórdia, aleluia, conseguiu abrir a sua madre e teve José. José, ele, mais à frente, a partir do capítulo 37, contando sobre a sua história, ele, na idade de 17 anos, ele tinha outros irmãos. Os irmãos de José tinham muita inveja por ele. Inclusive, vão ser 3 tópicos que vão ser sobre a história de José que eu vou falar aqui, né? Sobre a inveja, o lugar e o perdão. A inveja por quê? José era simples. José, ele era um servo de Deus. E era o favorito de seu pai Jacó. Aleluia! Glória a Deus! Então, a simplicidade que José fazia as suas atividades, apacentava as ovelhas ao lado dos seus irmãos, fazia os seus irmãos sentirem inveja. Tanto que o pai de José, Jacó, fez vestes coloridas a ele, e isso transbordava o coração dos irmãos de raiva e inveja. Aí no decorrer do capítulo, se quiser abrir a Bíblia junto comigo, para acompanhar 37, a partir do versículo 4, diz que, vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que todos seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. E mais à frente vai estar dizendo sobre os 2 sonhos que José teve nessa época. E um sonho que chama muita atenção no decorrer desse capítulo é o sonho que José sonha com o sol, a lua e as estrelas se prostrando. E quando ele diz esses sonhos a seus irmãos, é aí que a ira deles se acende mais ainda sobre José. José contou os sonhos aos irmãos. Irmãos, há sonhos que nós podemos ter que não é bom que venhamos a contar. Sonhos que Deus dá a gente e há pessoas que não querem ver a nossa felicidade. Porque a inveja vem gerando raiva e a inveja é um sentimento que é ruim, é um sentimento que vem para destruir. A inveja é um sentimento que vem totalmente oposta à felicidade. A pessoa está feliz, tem sonhos para realizar na vida, mas a inveja que cresce no coração de certas pessoas vem para destruir. É verdade. Então José, ele conta os seus sonhos e faz a ira e o mal vir a acontecer através dos seus irmãos. E mais à frente, os irmãos de José planejaram um plano maligno para destruir José. Quando eles estão, José ele está vindo a mão de seu pai, ver os seus irmãos. Quando José chega a vê-los, eles já estavam planejando destruir José. Então, quando eles estão caminhando, levando José, pegaram José, eles vêm à frente numa cova e eles planejam jogá-lo numa cova. Meu Deus. Mas Rúben, que era um dos irmãos de José,
ele foi totalmente contra essa ideia que os irmãos de José tiveram. E posteriormente ele planeja resgatá-lo. Eles jogaram José na cova e ele diz que depois de um tempo, se ele ainda estivesse lá, ele iria resgatar José. Mas infelizmente os irmãos de José, os outros irmãos, eles viram uma oportunidade terrível, trágica. Eles viram ismaelitas, uma caravana de ismaelitas que eram vendedores de mirra e outras especiarias, né? No Egito. Então eles aproveitam essa oportunidade para entregar José. Irmãos, é algo que me impressiona muito. Um jovem de 17 anos crescendo na sua caminhada com Deus, está prestes a ter um fim em uma nação estrangeira, sendo levado a uma nação estrangeira, com deuses que eram cultuados, né, totalmente desconhecidos. Mas Deus tinha um propósito, aleluia. Deus tinha um propósito na vida de José, assim como ele tem um propósito na vida de cada um que está aqui. Aleluia. José foi muitíssimamente maltratado e foi levado ao Egito. No decorrer dos outros capítulos, mais especificamente no capítulo 39, e também se quiserem abrir junto comigo, capítulo 39, a partir do versículo 20. 39, Gênesis 39, versículo 20. Anteriormente a esses versículos, José já foi entregue à casa de Potifar, que era oficial do rei do Egito. E ocorreu que, quando ele estava servindo, ele começou a crescer um pouquinho na casa de Potifar como supervisor. Ele começou, a crescer assim na sua trajetória. A mulher de Potifar se aproveitou para atrair o coração de José. Tentou atrair o coração de José para trair Potifar. Então, como José era temente a Deus, ele fugiu. E fugindo ele dessa tentação, ela aproveitou a oportunidade, pegou um pedaço de sua veste, aleluia, e mostrou a Potifar como uma possível prova que ele tentou fazer algo ruim com ela. Então acendeu a ira de Potifar, e no versículo 20 diz: e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere. Ele foi preso. E a respeito disso, fala do lugar. José estava numa nação estrangeira, teve uma pequena oportunidade de crescer dentro da casa de Potifar e acabou sendo preso, numa situação pior ainda. Mas no versículo 21 diz: o Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Aleluia! Oh, glória! José, independente do lugar em que José esteve, o Senhor esteve com ele. Aleluia! Aleluia! Irmãos, não é um lugar. Não é um lugar que vai parar o agir de Deus. O plano não se cancela pelo local. Numa nação estrangeira, numa nação onde deuses estranhos estavam sob o domínio, mas Deus esteve com ele a todo tempo. Aleluia! Isso me chama muito a atenção. E mais posteriormente, José, ele estando alinhado no propósito de Deus, ele se encontra com duas pessoas nessa prisão, que eram o copeiro e o padeiro. O copeiro morre e o padeiro morre. Glória a Deus. E na trajetória, enquanto ele estava na prisão, ele começa a conversar, a ter contato com os dois. E os dois tiveram dois sonhos distintos. Um sonhou, que era o padeiro mor, sonhou que havia cestos em sua cabeça, na região do pescoço, e sobre esses cestos vinham aves do céu, mais especificamente porcos, que vinham e comiam as coisas que estavam no cesto. E o outro sonhou um sonho que era benéfico, que ele estaria futuramente servindo ao rei. Então o José diz a ele para que se lembrasse dele futuramente, quando ele estivesse solto, servindo ao rei, mas infelizmente ele não se lembrou de José.
E o faraó também teve um sonho. O faraó do Egito sonhou sobre as vacas magras que estavam devorando as vacas gordas, no capítulo 41. E também esse sonho, nenhum intérprete do rei, os magos, os mais nobres no nível de interpretação, os sacerdotes do reino não conseguiam interpretar o sonho que José teve. Na verdade, o faraó. Então o faraó convocou José, porque viu essa ocasião importante, e José conseguiu interpretar o sonho e disse que eram períodos de 7 anos de fartura no Egito, mas viriam 7 anos de fome severa, como jamais existiu na região do Egito. Após esse sonho, o faraó se surpreendeu com sua interpretação e conseguiu elevar o cargo de José como governador do Egito. O cargo de José, mais especificamente nesse período, ele conseguia decretar leis e fazer vários tipos de decretos. Então dá para entender o nível que José saiu do início para o nível que ele chegou. Aleluia. E Deus, ele é maravilhoso. Ele esteve com ele a todo momento. A todo instante. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. E o que chama mais atenção nessa parte? Quando José ele cresce dessa forma maravilhosa. Mas posteriormente no capítulo 42, mas na verdade no capítulo 45, quando José, como governador do Egito, passa a conhecer o seu irmão, os irmãos de José vêm ao Egito, porque a fome que estava sobre a terra do Egito também estava ferindo as províncias de Israel. Então, como os irmãos de José estavam passando por uma situação precária nos alimentos, eles decidem ir ao Egito, porque o Egito eles estavam armazenando alimentos. Glória a Deus. E essa oportunidade, nessa ocasião que os irmãos de José estavam ao Egito, José, de início, ele se surpreendeu, mas os irmãos não reconheceram ele. Os irmãos de José não reconheceram o nível, nem imaginavam que José estava vivo ainda. E também Jacó, o pai de José, ele, na época, ele ficou extremamente triste com a notícia que os irmãos deram a ele. Eles levaram a túnica de José, a túnica que o pai dele fez, vestes coloridas, de forma afetiva, banhada de sangue. Mas, creio eu, assim como a palavra de Deus fala, que ele não perdeu a fé, ele não perdeu as esperanças. Aleluia! Glória a Deus! Possivelmente, acredito eu, estar vivo. Até ele cria, de alguma forma, Deus tinha feito um milagre. E os filhos de Jacó foram ao Egito para ver os mantimentos, as especiarias que estavam precisando lá na casa deles. E eles vão conversar com José. Mas quando eles vão conversar com José, eles não conseguem reconhecer o seu irmão. Não reconheceram. E eles foram mais vezes ao Egito, porque a fome ficou assolando vários anos. E chega um momento que José, ele não consegue se conter, ele não consegue mais se segurar. Ele diz que os seus irmãos, ele diz a seus irmãos no capítulo 45, a partir do versículo 4, está escrito assim: e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Imagine a situação dos irmãos vendo José, a situação de José. E mais à frente no versículo 5 diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Imagine, José, ele tinha
como governador, ele podia fazer o que quiser com os É irmãos. verdade. Se ele guardasse ira e ódio desde aquele dia no coração, ele podia fazer tantas coisas, mas ele decidiu perdoar. Irmãos, o perdão na situação na vida de José é um dos exemplos bíblicos, né, mais fortes que vemos na trajetória de vida de José. O perdão é algo que transforma e liberta. E ele conseguiu crescer, só conseguiu crescer de verdade no meio dele, quanto espiritualmente, porque ele deixou o coração dele aberto à presença de Deus. Aleluia! Ela Glória a fez Deus. também com o perdão. Então Glória a ele Deus, perdoou, aleluia, Jesus. e ele foi, aleluia, ele foi grande, cresceu grandemente no Egito, tanto que futuramente os irmãos dele também trazem o pai dele ao Egito, Jacó, e os dois eles se abraçam, Jacó se sente extremamente feliz vendo José, e principalmente que Deus estava até o momento guardando José em toda a trajetória, nos pedregais do caminho ele esteve junto com José. Aleluia. E a gente aprende aqui que Deus, independente de onde nós estivermos, no lugar, mesmo ao redor de olhares invejosos, de situações que vêm para nos destruir, Deus está conosco. Deus nos protege, Deus nos faz crescer no meio onde há seca, no meio onde não há fruto, Deus consegue colocar fruto. Deus Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Semente em terra seca. Aleluia. Irmãos, então, sendo sucinto, através dessa palavra, eu gostaria de encerrar por aqui, fazendo uma oração que eu fiz de Deus agora, fazer uma oração a vida de cada irmão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Árvore de bons frutos, terra que pelo mundo é vista como terra seca, região onde isso não vai funcionar, não vai ter fruto aí, não vai crescer. Deus vai fazer crescer. Aleluia, Jesus. Santíssimo Deus Oh, Deus eterno, eterno, Pai. Deus amado, Tu Jesus. humilde servo vem aqui neste momento orar pela igreja, pela cidade de Maricá e por todo este mundo, meu Pai. E venho agradecer também por esta rica oportunidade de vir compartilhar dessa palavra, meu Pai. Aleluia, essa palavra com os seus irmãos, meu Pai. Faz assim como José, Senhor, como o Senhor fez com José, meu Pai. Aleluia, faz também conosco. Guarda-nos, meu Pai, nas trajetórias dessa vida, porque o Senhor é bondoso e poderoso, meu Pai, para nos dar, meu Pai, do melhor, em terra seca, em terra onde as pessoas veem que não haverá jeito, não funcionará, mas no Senhor, meu Pai, há plano, no Senhor há providência. Guarda a casa de cada irmão, que o Senhor possa guardar esse ministério, guarda os pastores, pregadores, meu Pai, aleluia, a todo momento, porque o Senhor é grandioso em benignidade, aleluia. O Senhor é grandioso, glórias ao teu santo eterno Deus. Guarda, meu Pai, este lugar. Guarda, meu Pai. Guarda, Senhor Jesus, em seu nome, meu Pai. Irmãos, crescem. Aleluia, Senhor. Aleluia, E a Jesus. partir de hoje, o Senhor possa guardar e dar crescimento e vigor a cada um de nós. Aleluia. Assim encerro em nome de teu Filho Jesus Cristo, agradecendo esta rica oportunidade. Amém, Jesus. Glória a Deus.